Olá, aventureiros! Sejam bem-vindos ao Brucutu Nerd. Se vocês gostam de Warhammer, se inscrevam, curtam e compartilhem. Vamos espalhar a palavra do Imperador. Os Space Marines, ou Fuzileiros Espaciais, são a cara de Warhammer. Sempre que alguém pensa em Warhammer, a primeira imagem é a dos imensos humanos trazendo suas armaduras imponentes e disparando suas bolt guns. No universo de Warhammer, para nós, os fãs, os Space Marines sintetizam tudo o que encontraremos em Warhammer. Muita testosterona, sangue, violência, armas e armaduras B10. Hoje falaremos sobre a segunda geração desses poderosos e violentos guerreiros, feitos para sanar as falhas e aprimorar os já temidos e mortais Anjos da Morte do Imperador. Os Primaris Space Marines, ou Primaris Fuzileiros Navais, foram uma nova casta de fuzileiros criados por arquimagos Dominus Belisarius Cawl, em uma jornada de 10.000 anos de trabalho. Sua criação foi a mando de nada menos que Roboute Guilliman, primarca dos Ultramarines, e na época, regente do Império. Isso se deu no início do 31º milênio, após a heresia de Horus e logo após a segunda fundação. Belisarius criou os Primaris a partir do modelo genético dos Space Marines criados pelo Imperador da Humanidade. Esse foi o ponto de partida para a criação dessa nova geração de Space Marines. Entretanto, os Primaris Space Marines são maiores, entre 2,5 a 3 metros de altura dentro das suas armaduras, enquanto que os Space Marines padrão têm 2,4 metros dentro de suas armaduras. São mais resilientes, fisicamente mais fortes, possuem um tempo de reação mais rápido que as suas contrapartes padrão. E além disso, são muito menos suscetíveis à corrupção do caos e às mutações de suas sementes genéticas. Os Primaris também são implantados com 22 sementes genéticas, ao invés de 19 como os fuzileiros padrão. Esses órgãos extra melhoram sua fisiologia, fazendo com que sejam mais durões e mais fortes. Todas essas melhorias na produção de novos Astartes se deve ao uso do Sangue Primus Fortimum, um equipamento que guardava o material genético original dos próprios primarcas. Belisarius fez uso desse material para aperfeiçoar os novos guerreiros Astartes e criar essas maravilhas da biotecnologia. Desde então, os capítulos têm usado essa tecnologia para transformar seus recrutas em Primaris Space Marines. Desde então, a maior descoberta científica foi a evolução desse processo para transformar os Space Marine padrão em Primaris Space Marines. Por 10.000 anos, Belisarius trabalhou no projeto Primaris. Quando Guilliman foi ferido e foi colocado em animação suspensa, Belisarius vinha trabalhando no projeto Primaris por cerca de 100 anos padrão, em sua forja em Marte. Mas não foi só isso. Para essa nova casta de guerreiros, Belisarius também criou novas versões aprimoradas das Power Armor e de armas e equipamentos. A Mark III, modelo Belisarius, Plasma Incinerator, Mark II, Belisarius Bolt Rifle, uma nova e refinada Plasma Gun, Redemptor Dreadnoughts e Overlord Gunship e repulsores Grav Tanks. Quando Guilliman despertou do seu coma, lançou a Cruzada Indomitus, em que a Primaris Space Marines tinha uma imensa parte a desempenhar. Os Primaris foram criados a partir das sementes genéticas dos 9 primarcas legalistas que ficaram ao lado do Imperador. Assim, Guilliman reforçou os diversos capítulos sucessores criados a partir das 9 legiões originais, e criou capítulos inteiramente novos compostos apenas de Primaris Space Marines. Também criou capítulos mistos compostos de Primaris Space Marines de várias outras legiões. A esses capítulos chamou de Unnumbered Sons, ou Filhos Não Contados. Os Filhos Não Contados dos Primarcas, como eram oficialmente conhecidos, ou os Grey Shields, como se chamavam informalmente, eram formações especiais compostas de Primaris vindo de todas as novas legiões. Foram criados diretamente sob a supervisão de Guilliman, agora regente do Império.
Guilliman forçou esses Astartes a trabalharem juntos, vindo de diversas linhas genéticas, para forjar uma melhor cooperação entre as diferentes heranças genéticas. Os Grey Shields serviram como forças reservas de Guilliman durante a Cruzada Indômitus e foram particularmente úteis em alguns conflitos. Os Primaris são a evolução do Space Marine padrão, mas o que os torna tão poderosos? A pesquisa e o desenvolvimento do projeto Primaris levou Belisários a caminhos que a Inquisição consideraria heréticos. A manipulação dos genes do próprio imperador e principalmente dos primarcas. Belisários teve de alguma forma acesso ao material genético que o imperador usou para criar os seus filhos, os primarcas, ou pelo menos a parte dela que sobreviveu ao tempo. Ele teve acesso ao material genético que o imperador usou para criar seus 20 filhos, mas foi rigorosamente alertado por Guilliman a criar Primaris somente a partir dos 9 primarcas leais ao imperador. A repetição dos erros do passado deveria ser severamente evitada. É sabido que todos os Primaris têm em seu corpo 3 sementes genéticas a mais que seus pares, os Space Marines padrão. E essas sementes são muito mais estáveis que a de seus predecessores. O desvio genético dos Primaris é menos de 0,001%. Sendo assim, a possibilidade de corrupção e mutação de suas sementes genéticas são mínimas, quase inexistentes. Sendo uma margem tão pequena de desvio genético, a cada geração de Primaris, eles são quase imunes às severas instabilidades genéticas que capítulos como os Blood Angels e os Space Wolves sofreram. Além das 19 sementes genéticas já citadas nos Space Marines padrão, os Primaris têm 3 sementes genéticas adicionais. Deixarei um card com um vídeo sobre Space Marine padrão para mais informações sobre suas sementes genéticas. Essas 3 sementes genéticas adicionais foram criadas graças ao Sangue Primus Portimum, que é um depósito contendo material genético colhido diretamente dos primarcas. Esse material foi o que permitiu a ascensão dos Space Marines padrão para os Primaris Space Marines. As sementes genéticas adicionais implantadas nos Primaris são mola dos tendões, ou a força interior. A musculatura dos Primaris é reforçada com cabos super resistentes que podem contrair com força extrema, ampliando sua força e dando ao seu corpo mais uma camada de defesa. Um Primaris Space Marine pode esmigalhar um crânio humano com as mãos nuas, destruir uma armadura flak ou morder e quebrar um cabo de metal se assim for necessário. Magnificador ou amplificador, um pequeno lobo do tamanho de um dedão que é implantado no córtex cerebral do Astarte. Ele segrega hormônios que aumentam o crescimento corporal enquanto intensifica as funções dos outros implantes transhumanos, especialmente o da Biscopeia e a Smódula. Na verdade, o Magnificador é uma versão inferior da dupla válvula Immortis Gland, também chamada de Fazedor de Deuses, encontrada nos primarcas. Entretanto, Arquimags Belisários conseguiu encontrar somente materiais e os projetos da Destropic Globe, a metade direita da válvula Immortis Gland, enquanto os projetos da Cintarius, a metade esquerda, foram totalmente apagados dos arquivos do Império. Não se sabe se pelo Imperador ou por outra pessoa. Fornalha Balisarian é um órgão dormente que conecta os 2 corações Astartes. Em casos extremos de estresse ou em caso de dano extremo, ele excreta grandes doses de materiais químicos sintetizantes. Um ultra coquetel que estimula o combate e repara danos em tecidos e órgãos, e acelera o crescimento de tecidos em áreas afetadas como ossos e músculos. Após o uso, essa semente leva um tempo para se reconstruir e poder ser usada novamente. Essas sementes genéticas são implantadas no neófito entre a implantação da Biscopeia e da Amastemen, entre o passo 3 e 4 do processo de criação dos Space Marines. Esses procedimentos são conhecidos como Primaris Alpha e Primaris Beta. As 2 fases podem ser introduzidas simultaneamente.
Os Primaris Space Marines são um respiro na pesada onda de catástrofes que se abateram sobre o Império. Sua criação e o seu uso pode definir a sobrevivência ou extinção da humanidade. Se você gostou, considere se inscrever, curta e compartilhe. Vamos espalhar a palavra do Imperador.